noite. No programa de hoje vamos falar sobre o controle que é feito do uso do dinheiro público. Nós pagamos impostos e taxas e é esse dinheiro que compra as vacinas da Covid-19, que constrói escolas, que paga salário de professor, que amplia hospitais, que asfalta ruas, que compra o cafezinho das repartições públicas e que paga centenas de outros gastos do governo. O uso desses recursos aqui em Minas Gerais é monitorado pelo Ministério Público e pelos deputados estaduais. Mas tem um outro órgão que trabalha diretamente ligado ao governador que o ajuda a evitar atos de corrupção na administração e que ainda faz auditorias para verificar se cada centavo gasto está sendo bem empregado, entre outras tarefas. Minas Gerais está entrando aí no 6º ano seguido de aguda crise financeira, agravado nos últimos meses pela pandemia. E nesses tempos, a Controladoria Geral do Estado está trabalhando mais do que nunca. Nosso convidado neste programa é o Controlador Geral do Estado, Rodrigo Fontinelli. Seja muito bem-vindo, controlador, à Band Minas. Obrigado, boa noite, Inácia, Murilo, Orion. Um prazer estar aqui, boa noite, telespectadores. Com certeza, o prazer é nosso e teremos um bom debate aqui. E atuando também ao meu lado como entrevistador, temos o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha, mais uma vez juntos. Obrigado pela presença, Murilo. Boa noite, Inácia, agradecer ao doutor Rodrigo pela presença. Boa noite, Orion. E completando este trio de entrevistadores, temos o nosso comentarista de política, o Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite a todos, Inácia, Murilo, Rodrigo, prazer falar. Fontinelli, eu quero começar entendendo o impacto da pandemia no trabalho que é realizado pela Controladoria Geral. Aumentou muito a demanda, porque nós tivemos aí decreto de calamidade que dá uma certa liberdade, por exemplo, para compras de insumos, de equipamentos, de materiais. Aumentou o volume de trabalho com a chegada da pandemia? Sim, Inácia, eu tenho falado, né, que a gente está numa tempestade perfeita, no caso da Covid, para aquele que quer cometer um ilícito. Então, isso necessariamente acaba também aumentando as nossas atividades, aí explicando, né, para o pessoal que ainda não tem tanto contato com a CGE, basicamente a nossa missão, e nós somos um órgão autônomo ligado diretamente ao governador. Nossa missão é apoiar o gestor, o bom gestor, para a gente agregar valor, como a gente diz, né, para a gente melhorar a gestão pública e combater a corrupção. Então são as duas nossas principais atividades. Como você bem falou, a gente teve uma flexibilização, e isso não é errado, né? A gente precisava ter agilidade nas compras, então essa flexibilização veio desde legislações federais como também estaduais, mas isso aumenta a oportunidade daquelas pessoas que querem cometer algum ilícito de aproveitarem essa flexibilização, essa agilidade maior que o gestor teve para fazer uma compra que não poderia demorar, por exemplo, um procedimento licitatório demora entre 3 e 4 meses. A gente não tinha esse tempo para comprar respiradores, por exemplo, lá no começo da pandemia. Então, o problema não foi a flexibilização, foi os atos irregulares que poderiam ocorrer a partir dessa flexibilização, e é onde a CGE começou atuando, né? Tanto na parte preventiva, então a gente foi a primeira vez no Estado, na história do Estado, que a CGE atuou como uma consultoria para o gestor, porque como houve muita alteração de norma, os gestores poderiam ter dúvidas em relação a como fazer. Então, a gente trabalhou junto com o gestor de forma preventiva nas aquisições e, inclusive, fazendo alguns trabalhos de cruzamento de dados com fornecedores para tentar minimizar o risco de uma contratação irregular. Depois posso explicitar um pouco mais, até com exemplos sobre isso. E, do outro lado, como é que a gente dá uma resposta a essa flexibilização? Maior transparência. Então, a gente tentou incentivar o governo e fomos bem-sucedidos em relação a isso, e não sou eu que estou falando, são os rankings que foram criados em relação à transparência, para dar o máximo de transparência para a população fazer o papel dela, que é o controle social. Sozinho a gente não consegue fazer tudo isso, né? Só a CGE. Então, a partir do momento que no portal de transparência tem todas as compras realizadas pelo poder público, não apenas compras relacionadas ao Covid, mas todas elas, né? A gente dá uma exposição agora falando até um pouco mais atual em relação à vacina, né? Exposição de quantas pessoas, quais municípios estão recebendo quantas vacinas, quais são as prioridades. Isso possibilita que o cidadão nos ajude, né? E é isso que a gente precisa para fazer melhor o nosso trabalho. Agora, doutor Rodrigo, dentro da pandemia, quantos casos de irregularidade foram notificados, comprovados, que houve sanção a servidores?
Tá. Ótima a pergunta, Quer exemplificar Murilo. algum caso, por exemplo? Tá. O que a gente teve? A gente não teve nenhuma. Isso a gente trabalha muito em conjunto. Aqui no Estado, para quem não sabe, a gente tem uma rede de controle que envolve todos os órgãos de controle e defesa. Então, lá, atualmente, essa rede é coordenada, chama Rede Arco, ela é coordenada pela CGE, mas ali estão representantes da CGU aqui em Minas, do TCU em Minas, Ministério Público Federal e Estadual, TCE, dentre outros. E a gente fez uma força-tarefa com esses órgãos e nessa rede de controle, justamente para verificar essas questões irregulares. No caso das ações estaduais, e eu não estou falando que não houve nenhuma irregularidade, mas a gente conseguiu, de forma preventiva, corrigir isso para que não fosse contratado, por exemplo, o que a gente viu em alguns municípios, em vários estados, e que acabaram gerando operações policiais. Por exemplo, você comprar respiradores de um salão de beleza. Né? E esse caso foi bastante divulgado, né? Porque aconteceu no município aqui em Minas. Então, esse tipo de coisa a gente não teve. Tá? A gente não verificou nas nossas auditorias. Agora, o que foi encontrado são o que a gente chama de inconformidades que não geram dano ao erário, mas que atrapalham o processo. Né? Isso tudo a gente emitiu notas de auditoria e relatórios de auditoria para que em outras aquisições posteriores isso não fosse verificado. O hospital de campanha não foi um exemplo que deu um problema de contratar uma fundação que depois teve que trocar? Não, aquele hospital de campanha, e é por isso que é bom trabalhar de forma articulada. O que aconteceu naquele momento? A CGU e o Ministério Público, a partir de uma denúncia, né, a CGU e o Ministério Público, eles entenderam que havia indícios de contratação irregular. Tá? Só que qual que foi o problema naquele ponto ali? Isso depois foi investigado, inclusive, virou um caso até no próprio inquérito na Polícia Civil. Se não me engano, isso foi arquivado, teria que confirmar essa informação. Mas quais as informações que a CGU e o Ministério Público trabalharam? Com aquilo que estava de transparência, que a gente chama de transparência ativa, e aquilo que estava no processo. A partir do momento que isso foi diligenciado, que é um termo que a gente utiliza, ou seja, chegou no Ministério Público Estadual e ele falou, olha, o Estado, a gente está achando que vocês cometeram essas irregularidades. E o Estado respondeu, isso no Ministério Público foi arquivado. Essa informação eu tenho certeza. Então, assim, isso a gente trabalha, infelizmente a gente trabalha, a auditoria tem dessas coisas. Indício não quer dizer que necessariamente isso virou uma evidência comprovada e que vai gerar alguma questão. Naquela época, nem chegou a ser contratado, né? Isso é importante que a gente ressaltar isso. A fundação não havia sido contratada. Por uma necessidade legal, foi publicizado, porque isso precisa ser, essa transparência, que estava em vias de e o valor. Né? Então, a gente não considera isso irregularidade porque não foi de fato contratado. Tá? Mas se não houve um desvio, houve pelo menos um desperdício de 8 milhões de reais que foram investidos ali, que poderiam ser destinados a uma outra ação de saúde nesse momento importante, não? Orion, eu vou ter que discordar, sabe por quê? Quando a gente começou lá em março, abril, ninguém conhecia como seria a pandemia no país. Né? A gente atuou de forma tempestiva e naquela época, você deve lembrar, que todos os estados estavam fazendo hospitais de campanha. No nosso caso aqui, 80% desses 8 milhões, e acho que não chegou a isso, foram 6, mas independente, 80% disso foram doações, né, do setor privado que a gente conseguiu. 1,5 milhão, se não me engano, porque isso já tem quase um ano, 1,5 milhão realmente foram recursos estaduais. Se a pandemia aqui, e lembrando que até o momento Minas foi o estado com menor número de mortes por 100 mil habitantes, mas e se fosse como São Paulo, como Rio, como Amazonas? A gente teria que estar preparado. E aí a gente utilizaria o hospital de campanha. Então, assim, eu não consigo concordar com a tese de que foi um desperdício. Aquilo foi um seguro. Graças a Deus a gente não usou, tá? Mas se precisasse, a gente estava lá com 768 leitos de enfermaria e de estabilização que poderiam ser utilizados para a população mineira. E ainda hoje não precisa também, não? Não, ainda hoje não precisa. Ele já foi, inclusive, desmontado, né? A gente já devolveu para a Expo Minas, né? Aquele espaço. E é o que tudo indica, principalmente a gente acredita que com a vacinação, né, isso deve melhorar, então a gente acredita que não vai precisar de hospital de campanha mais. Fontinelli, eu quero entender uma coisa na estrutura do governo. Existe um departamento de compras do governo do estado como um todo, ou cada secretaria, por exemplo, cada órgão tem a sua autonomia para fazer compra de insumos e materiais, por exemplo? Sim, existe um projeto, aliás, está indo um projeto de lei, nem sei se isso já foi veiculado, mas não é segredo, está indo um projeto de lei para a gente ter um centro de compras centralizado aqui. Que vai ajudar na fiscalização nesse controle, ajuda, né? Por um lado, a gente traz um risco todo para o mesmo órgão, né? Mas por outro, é mais fácil porque está tudo centralizado ali. Um sistema só. O que acontece hoje, muitas das compras, muitas não, mas algumas compras são centralizadas já na CEPLAG, Secretaria de Planejamento.
Tanto é que essas compras relacionadas à Covid, basicamente, muito foi centralizado na CEPLAG e alguma coisa na rede de saúde, que é Secretaria de Saúde em última instância. Mas existe essa pretensão do governo e a gente corrobora com isso. Isso já foi, inclusive, apresentado para os outros órgãos de controle externo, nesse caso, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público Estadual. E, a princípio, todo mundo vendo com bons olhos, né? Além de dar uma economia bem interessante pelos cálculos que a própria CEPLAG fez. Agora, a Controladoria Geral, ela age mais por denúncia, quando percebe ou chega até vocês aí uma possibilidade de irregularidade? Vocês têm aqueles procedimentos de tempos em tempos ou diariamente visitar os processos, por exemplo, que lidam com dinheiro dentro de todos os órgãos ligados ao governo do Estado? Isso. Denúncia, eu não vou falar que é residual, mas é um percentual menor do que 50% do nosso trabalho. Tá? Claro, isso nos ajuda muito, né? A gente não consegue descobrir, né? Muita coisa vem realmente por denúncia, principalmente atos de corrupção. Geralmente, existem estudos acadêmicos que dizem que 80% dos atos de corrupção, as auditorias ou a polícia, etc., pegam por denúncia. Mas no caso da CGE, a gente tem as nossas atividades, a gente tem um planejamento anual que a gente chama de auditoria, e em Minas tem uma peculiaridade que nós temos auditores, que a gente chama de controladores setoriais e seccionais, em todos os órgãos e entidades da administração pública estadual. Então, por exemplo, na CEPLAG, eu tenho o meu controlador setorial, da carreira da CGE, mas ele trabalha na CEPLAG, tá? Então, ele está mais dentro do órgão, inclusive para verificar possíveis desvios, irregularidades e até mesmo para auxiliar aquele gestor que quer fazer da forma correta. Então, ele está mais próximo. Isso é uma peculiaridade até mais aqui de Minas. Agora, doutor Rodrigo, com o início da vacinação, não poderia ser diferente aqui no Brasil, chegaram várias denúncias de pessoas furando a fila de prioridades. Lembrando que o governo federal comprou uma quantidade ínfima, né, de vacinas, não dá para atender nem a população prioritária. Então, esses critérios foram sendo cada vez mais restritos. Sim. E já há pessoas furando fila. Eu queria que o senhor falasse dessa situação em Minas Gerais. Quantas pessoas aí já foram detectadas de fato furando fila? Já foram punidas e em quais tipo de, não vou dizer crimes, mas infrações elas podem ser enquadradas? Tá. Excelente, Murilo, porque é triste, mas é verdade, né? Mas isso acontece, se a gente pensar, acontece em qualquer tipo de ação. Quando houve a flexibilização, e aí só fazendo um gancho com o ano passado em termos de compras, no momento que estava todo mundo, né, desesperado, desestruturado em casa, o que a gente queria é que não houvesse alguém tentando, vamos dizer assim, cometer uma fraude num momento tão complicado como esse. E a gente teve vários, como a gente já até citou, principalmente em outros estados. Agora, a mesma coisa, né? O que a gente tem que entender? O fluxo disso dentro da administração estadual, que aí é o que me cabe, né? Qualquer denúncia, ela entra pela Ouvidoria Geral do Estado, que é um outro órgão autônomo, né, ligado diretamente ao governador. Lá, o que eles fazem? É o que a gente chama de juízo de uma plausibilidade, ou seja, tem os elementos mínimos para eu passar para a CGE apurar essa eventual conduta irregular. Entendo esses elementos, a ouvidoria nos passa. Atualmente, né, nessa primeira semana e meia, a gente já tem 4 casos que a gente está analisando, só que a gente, e aí por questões legais, a gente tem um rito processual que deve ser seguido. Eu não posso virar, a partir de uma notícia de jornal, verificar, não, a conduta dessa pessoa realmente foi irregular, então ela está demitida a bem do serviço público. Não é assim, né? A legislação não nos autoriza. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente faz uma investigação preliminar, e é claro, nesse ponto é mais rápido, tanto é que dos casos mais que saíram no jornal e tudo, a gente gastou 1, 2 dias para fazer isso, e isso pode virar 2 coisas, ou uma sindicância ou um procedimento administrativo disciplinar, tá? Quando a gente já tem a maioria dos elementos, isso já vai direto para esse PAD, ou procedimento administrativo disciplinar. Nessa responsabilidade administrativa, a gente pode, desde uma repressão, é lógico, a pessoa pode ser absolvida, pode ser que ela não furou fila, né? Repressão é um puxão de orelha. Um puxão de orelha, né? Trazendo para o coloquial, exatamente, olha, não façam mais isso, né? Uma suspensão de até 90 dias, e aí a gente considera isso como uma falha até grave, ou demissão a bem de serviço público. Vamos trazer de exemplo para ficar mais fácil, né, para aqueles que estão nos ouvindo. Se a pessoa simplesmente ela entrou numa fila ali e conseguiu colocar o nome por algum motivo, mas ninguém participou disso, e ela foi vacinada, ela estava na prioridade, mas não era essa prioridade mais ainda restrita por causa das poucas vacinas, como você falou, isso pode ser que seja até uma suspensão e tudo. Agora, se essa pessoa pagou propina para que alguém colocasse ela na frente dos outros, aí com certeza isso vai culminar numa demissão que a gente chama
demissão a bem de serviço público. Lembrando que a gente só tem a questão de responsabilidade administrativa. Eu não estou entrando na parte civil e penal, que aí é questão com o Ministério Público, a própria Justiça, né, que pode, inclusive, improbidade administrativa, dentre outras. E também só os servidores crimes do Estado, né, no seu caso. O senhor não pode prefeituras, hospitais particulares? Bem lembrado, né? A competência da CGE é só estadual. E se a gente pega a vacina, depois que ela chega para o município, a responsabilidade é do município. Então, quem vai ter que apurar? Tribunal de Contas do Estado, porque tem abrangência de município, Ministério Público Estadual e, eventualmente, as controladorias municipais, caso existam nos municípios. Orion, última pergunta deste bloco. Então, Rodrigo, além dessa fraude, possível fraude na vacinação, houve também uma fraude na concessão do auxílio emergencial do governo do Estado e, além do fura-fila, temos também a fila paralela, empresários tentando comprar vacinas para os seus funcionários. Isso não atropela aí, por exemplo, o Plano Nacional de Imunização e também não reforça as desigualdades sociais do país? Eu vou começar da segunda aí. Em relação a isso, é o governo federal que decide, né? Então, assim, atualmente, pelo que eu vi, até as próprias empresas, as fabricantes, né? As fabricantes não estavam querendo vender nesse momento, justamente por esse argumento que você citou, para não gerar essa desigualdade, então estão privilegiando governos, né? Mas isso é uma decisão realmente do governo federal, a gente não tem como entrar nisso. Em relação ao primeiro desvio ponto... de auxílio emergencial do Desvio, teve. Auxílio emergencial federal, a gente também está apurando isso, tá? Em Minas, a gente fez um trabalho conjunto CGU, TCE e CGE, e agora está na fase já da corregedoria nossa, apurando realmente. Pode dar dois casos nessa situação. Aquele servidor, porque o servidor não podia receber, né? Então, aquele servidor que entrou lá sabendo que não podia receber, cadastrou e recebeu, isso possivelmente vai dar uma demissão. A esfera federal, a CGU, né, que seria a nossa contraparte na União, já inclusive está demitindo servidores dessa forma. Agora, teve os casos, alguns servidores, eles estavam no CAD único, que é aquele cadastro único social, né, que recebe até Bolsa Família, e eles receberam isso automático. Não foi eles que pediram, né? Então, nesse caso que a gente está orientando, devolva, né, que aí possivelmente não vai ter nenhuma penalidade. Mas isso está sendo apurado, sim, bem lembrado. Senhores, eu vou fazer agora um intervalo rapidinho aqui nesta conversa que voltará dentro de um minutinho. Não saia daí, até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje fala sobre o trabalho de fiscalização e controle que a Controladoria Geral do Estado faz sobre o orçamento, sobre todo o dinheiro que é gasto pelo governo de Minas Gerais. Nosso convidado é o controlador-geral Rodrigo Fontinelli. Fontinelli, eu quero voltar num assunto que você citou muito rapidamente no primeiro bloco, que são os portais da transparência, que são importantes, são ferramenta de uso, deveriam até ser mais usados pela população, mas eles são muito complexos. Eu quero entender se não tem uma forma, ou do governo do Estado, eu sei que veio de uma lei federal, mas da gente facilitar a navegação ali, porque a gente quer procurar, e olha que nós, por exemplo, jornalistas que somos acostumados a fazer buscas e apurações, a gente se perde no meio daquele mundaréu de informações mal elencadas ali, na minha opinião. Eu vou ter que concordar com você que a gente ainda precisa evoluir bastante. Aí não estou falando nem só do portal da CGE, de Minas, a gente tem evoluído. E o portal de Minas é tido como um dos melhores do país, tá? Isso a gente já teve essa avaliação. Mas mesmo o portal do governo federal, a gente tem que trazer para a população, né? Então, assim, a gente dá cursos, a gente visita municípios, né, para chamar o cidadão e falar, olha, você sabia que você pode verificar quanto o seu município recebeu, quando ele recebeu, né? Isso tudo está nas informações dos portais de transparência, tanto da União como dos estados, mas ele cumpre um papel, claro, se tiver um pouquinho mais de paciência, né, Inácia, ele cumpre um papel muito importante e que eu acho que o cidadão ainda não aproveita isso da forma como deveria, né? Eu, como alguns já sabem, eu sou da CGU, servidor de carreira, e quando a gente lançou o portal da transparência e tinha a questão dos salários dos servidores, se não me engano, em 2012, que isso foi uma determinação, o salário dos servidores federais iria para o portal, desde então, mais de 60% das navegações do portal é só para ver salário do servidor.
É claro que é importante, até mesmo para ver, olha, a pessoa ganha R$5.000 e está tendo um padrão de vida de 50. Então, é importante você verificar. Mas o que a gente nota é que a maioria é mesmo para bisbilhotar, como se diz, o salário, ver quanto que esse cara ganha porque ele é servidor estadual ou municipal ou federal, então isso tem que estar disponibilizado. Quando, na verdade, existe uma série de análises que a gente pode fazer e talvez uma navegação melhor, isso auxilie, né, o cidadão, que pode nos ajudar, aí estou falando especificamente da CGE, inclusive nas fiscalizações, denúncias e esse controle, né? Então, eu concordo que a gente precisa melhorar essa navegabilidade, a gente tem evoluído nesses 2 anos que eu estou à frente lá, a gente já acrescentou muitas informações que, inclusive, eram pedidas pelo cidadão, né? Porque, explicando rapidamente, a gente tem o que a gente chama de transparência ativa e passiva. Ativa é aquilo que eu, governo, disponibilizo para o cidadão sem ele me pedir. Passivo é aquilo que ele tem direito de me perguntar, mas que ele não encontrou em lugar nenhum, né? A gente fez um levantamento desde que eu cheguei. Aí você manda para ele por arquivo, né? Aí a gente manda por arquivo, né, de alguma forma, ou manda o link, às vezes tá em algum site, mas ele não achou, né? O que a gente fez um levantamento desde que eu cheguei? Quais são as principais demandas do cidadão? Vamos colocar isso em transparência ativa, né? Então, a gente melhorou isso, né? Vou dar um exemplo, voos do governador. A gente cansou de responder, mas para onde o governador foi e tudo, inclusive de governadores anteriores. E nesse ponto, aí tem que ser justo, é uma questão pessoal do governador Romeu Zema, porque existe um decreto dizendo que ele não precisa fornecer essas informações, mas ele pediu para colocar e justamente para, olha, tá aqui, quem quiser analisar para onde eu fui, quem foi no avião, na aeronave, isso tudo está no nosso portal de transparência, entendeu? Dentre outras evoluções. Até porque ele tinha prometido que nem ia usar, né? Só fazer esse adendo aqui. Agora, controlador, eu queria saber o seguinte, em julho do ano passado, houve uma ação da Polícia Civil que alegava haver um rombo de 100 milhões naquela PPP da unidade prisional que o Estado mantém. Inclusive, 3 servidores do Estado estavam sendo investigados no inquérito, um deles era um auditor, se não me engano, da Controladoria Geral do Estado. Eu queria saber, do ponto de vista da Controladoria, como é que esse caso anda, o senhor pode informar para a gente a situação desse servidor e dessa relação dessa PPP, se ela está ok? Claro. Só um ponto em relação ao seu comentário, Muli. Quem dera se todo governante, e eu já passei por vários governantes na esfera federal e também aqui, quem dera se todos usassem só para trabalho como o governador utiliza, mas tudo bem. Em relação ao PPP, tem 2 questões. Isso virou um processo, né? Um processo na Polícia Civil, esse trabalho, inclusive da Controladoria Setorial da Sejusp, né? Secretaria de Justiça e Segurança Pública, e isso foi a última notícia que a gente tem, que foi arquivado pela Justiça, tá? Essa informação é de janeiro, começo de janeiro. Só que isso independe, a minha verificação administrativa independe da Justiça, são instâncias separadas. Então, na CGE, isso está na Corregedoria, tá? Outros servidores são servidores de órgãos que têm a sua Corregedoria própria, então não está na CGE, tá? Não tem competência da CGE para apurar. No caso do nosso auditor, está sendo apurado na Corregedoria, tá? Doutor Rodrigo, independentemente de competências, né, o Estado está numa negociação difícil aí, num acordo com a mineradora Vale por ressarcimento da tragédia aí de Brumadinho, né? Há uma polêmica sobre a questão da definição dos valores, a destinação, as obras e a fiscalização desses recursos que não estão no orçamento ainda, nem para este ano, nem para o futuro. Como é que o senhor avalia isso? Isso passa pela Assembleia Legislativa, essa fiscalização, essa definição de obras, Tribunal de Contas, como é que vão ficar esses recursos? Quem vai cuidar disso? Eu posso dizer quem vai auditar esses recursos. Nós da CGE, a gente já teve, inclusive, né, essa incumbência, vamos dizer assim, inclusive com uma perspectiva de melhoria nas nossas não apenas em termos de número, de quantitativo de pessoas, mas até mais em termos tecnológicos, né, já que o nosso orçamento realmente ele é pequeno, e vão aumentar caso o acordo seja efetivado e caso os projetos, que aí é um comitê que define, né, não é, a CGE não participa desse comitê mesmo, porque isso é um ato de gestão, não deveria participar mesmo, mas em havendo a despesa realizada, aí sim, a despesa, né, do Estado, a CGE que vai auditar como a gente audita todas, né? Devem passar pela Assembleia ou não? Assembleia Legislativa?
de acordo com a Constituição, a legalidade? Não, aí vai ter que verificar, parece que tem um projeto de lei, agora eu não vou saber se isso já foi aprovado ou não, né? Não tem essa informação. É uma emenda constitucional, desculpa, em relação àquele 1%. Né? Mas isso aí é um ponto que, em aprovado, vai ser legal. Né? Então, a gente não tem o que discutir de não passar pela Assembleia. Né? Tem essa competência. Fontinelli, a gente está falando tanto aqui de corrupção e eu quero entender se aquele canal de denúncias por telefone 162, ele está funcionando plenamente? Qualquer um pode ligar, fazer denúncia e é anônima? Tá funcionando plenamente, é anônimo e ele é da Ouvidoria Geral. Só para deixar claro, né? Porque assim, eu sei que está funcionando porque a gente tem uma interação muito boa com todos os órgãos e principalmente a Ouvidoria e a Advocacia Geral, os 3 órgãos autônomos do Estado, né? Junto com a CGE, a gente tem essa interação ainda melhor. Mas ele funciona e também existe o site da Ouvidoria Geral, né? Que é um outro canal e também dá esse anonimato. Né? E sabe por que eu perguntei? Porque o senhor mesmo costuma muito falar da harmonia entre esses órgãos que trabalham aí dentro dessa mesma direção de controle. Sim. Existe, então, essa troca de informações? Existe. Com certeza existe, até por um mandamento legal. Né? Por exemplo, a OGE não apura denúncia. Quem apura sou eu, né? Eu, CGE. Né? Mas nós não recebemos denúncia. Quem recebe é a OGE. Então, isso tudo tem que ficar... Não era melhor conectar 162, então, com a Controladoria Geral? Não, sabe por quê? A forma como foi pensado no Estado, e em outros estados, e na União realmente é diferente isso, mas existem outros estados com a mesma perspectiva nossa, nem tudo da ouvidoria vem para a gente. Né? E eu vou dar o exemplo das vacinas. Muita coisa, a ouvidoria sabe que não é competência do Estado, para que ela vai me mandar isso? Né? Ela só me manda aquilo que é competência. Por isso que existe essa plausibilidade anterior. Doutor Rodrigo, em outra ação do ano passado, eu me recordo que a Controladoria identificou, se eu não me lembro, se eu estiver enganado, o senhor me corrige, parece que algo em torno de 30 milhões, 32 milhões de reais de prejuízo com pagamentos indevidos feitos pelo Estado, herdado até de gestões passadas, desde pagar até servidor morto, mas que constava ainda na folha de pagamento. Vocês já conseguiram, vamos dizer, zerar essas irregularidades que geravam esse prejuízo? Excelente pergunta, Murilo, porque a gente, para chegar nesses números, a gente tem o que a gente chama de trilhas de auditoria. Ou seja, a gente cruza diversos bancos de dados que a gente tem e verifica o seguinte, esse aqui, no CISOB, lá, que é o cadastro de óbitos, né, eu verifiquei que ele morreu ano passado e ainda está recebendo. Né? Então, a gente passa para o órgão, nesse caso, Folha de Pessoal é a CEPLAG, né, que é o órgão central de pessoal, e eles têm que nos dar justificativas, porque os bancos de dados podem estar desatualizados, isso acontece muito em qualquer área, até no setor privado, ou realmente cortar e pedir o ressarcimento e, eventualmente, até uma responsabilização, se isso for algo doloso. Né? Então, isso está sendo verificado. O último número que a gente pegou da CEPLAG, por ações dela a partir da nossa, né, seriam 25 milhões de economia. Mas o que a gente tinha achado era realmente 30 e poucos. 25 milhões estavam sendo pagos de forma irregular, que já conseguiu, vamos dizer, equacionar. Que já conseguiu equacionar, exato. Então, Rodrigo, o Ministério Público de Minas Gerais está investigando alguns contratos apontados como irregulares de uma empresa do Estado, a CEMIG, de contratações feitas sem contemplar a Constituição na questão da licitação. Um deles, por exemplo, fala que é contrato para estudos de privatização, quer dizer, a própria empresa contratando estudos para privatizar uma empresa pública com dinheiro público. Isso passa pelo controle, pela fiscalização da Controladoria? Olha, tem uma ação nossa com o Ministério Público que está em curso e aí eu tenho uma cláusula de sigilo que eu não posso falar, tá? Mas passa sim. Resumindo, pode passar. Empresa pública e sociedade de economia mista, a nossa abrangência de atuação é um pouco diferenciada. Né? A nossa competência ela tem alguns limites, tá? Mas a gente olha sim, principalmente quando tem questões de denúncia e principalmente quando é parceiro, no caso do Ministério Público. Então tem uma ação no Ministério Público que a gente está junto, mas aí, infelizmente, eu tenho que pedir reserva. Sob sigilo. Exato. E vamos encerrar. A gente chegou agora no nosso tempo final. Eu avisei que ia faltar tempo para a gente perguntar tudo o que era importante nessa conversa. Eu quero agradecer muito a sua presença, viu, Rodrigo Fontinelli? Desejar sucesso aí, que você continue procurando essas brechas para não deixar que o dinheiro público seja mal aplicado em Minas. Eu que agradeço, Inácio, Murilo, Orion. É um prazer e estamos sempre à disposição. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite para você também, obrigado. Prazer. E a você também, agradeço pela companhia. Hoje falamos aqui sobre a Controladoria Geral do Estado, diretamente ligada ao governo de Minas Gerais e que trabalha para garantir que não ocorra corrupção ou má aplicação dos impostos que pagamos. Todo sábado, às 18h50, você sabe, sempre temos um assunto de interesse dos mineiros. Aguardamos você. Obrigada pela audiência e até semana que vem.